Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, a edição de hoje começar aqui pela nossa TV Cidade Farroupilha, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, mas eu quero também saudar a todos vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube e ainda quem nos acompanha graças ao aplicativo da TV Cidade que você pode baixar no seu aparelho de celular. Isso mesmo, você tem a oportunidade de ter a TV Cidade na palma da sua mão. Baixe o aplicativo da TV Cidade no seu celular e você vai acompanhar 24 horas ao vivo a programação que rola aqui no nosso canal 14, na nossa TV Cidade Farroupilha. É mais uma tecnologia, é mais uma ferramenta que a TV Cidade também oferece para você, sempre com o objetivo de caminharmos juntos, de estarmos juntos. Esse é o nosso grande propósito. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas, onde nós tratamos os assuntos do momento, os assuntos do nosso dia a dia. Nós comemoramos nesta semana, celebramos o Dia de Finados. O Dia de Finados é sempre um dia dedicado, daqui a pouco, a muito silêncio, a uma certa e grande saudade que pode estar no nosso coração, mas ao mesmo tempo um dia de esperança, de lembrança e de esperança, porque a morte é algo certo que nós temos na nossa vida. Ou cedo ou tarde, todos nós estaremos cruzando por esta ponte, passando por esta ponte. A morte não é o fim da vida, é o fim de uma caminhada na terra, mas é a continuidade de uma vida dentro de um plano espiritual. A morte, passagem obrigatória, o luto e a sua superação. É o tema que nós colocamos para discussão no programa Cidade Aberta de hoje. Quero apresentar para vocês a nossa convidada, a psicóloga e também cerimonialista do Grupo L Fórmulo, Angelista Granja, que está conosco para nos ajudar a refletir um pouco sobre esta temática. Embora seja praxe nossa, humana, sempre deixar para amanhã para falar sobre esse assunto. O assunto morte é um assunto bastante indigesto, que nós procuramos uma certa fuga, mas não podemos fugir eternamente, porque ele virá e ele passará por todos nós. Angelista, te agradeço por ter vindo até Farroupilha nos estúdios da TV Cidade. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, eu quero agradecer a você, Leandro, pelo convite e cumprimentar também os telespectadores da TV Cidade Farroupilha. A gente sabe que esse assunto é um assunto que a gente sempre deixa para depois, porque é natural. O inconsciente humano não reconhece a morte, mas a morte é uma realidade. Então, quem vive sabe que um dia a finitude é certa. Então, penso que é um momento importante de a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E eu tenho já uma certa experiência no cuidado às pessoas enlutadas. Então, é com alegria que a gente vem aqui compartilhar um pouquinho dessa experiência. Com certeza. Você fala de que a morte é algo que vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde nós estaremos passando por ela, ou ela chegará até nós. Como a gente pode definir a morte? É uma ruptura que a gente tem? Sim. Para quem fica claro, obviamente. Sim. A morte, na verdade, é o fechamento de um ciclo. Uhum. Quando nascemos, todos nós sabemos que a morte é certa. O tempo a gente não sabe, até porque a morte, ela sempre nos surpreenderá. Não podemos nunca imaginar, vai ser daqui 1 ano, 2. Sabemos que com o passar dos anos ela vai ficando cada dia mais próxima. Mas cada um tem o seu tempo. Então a morte, na verdade, é um ciclo. Ele se fecha, ele se completa. E nós chamamos isso de morte. E sabemos que essa ruptura, ela causa muita dor, porque sentimos muito a perda das pessoas que amamos. E o luto, também sabemos que ele poderá ser provocado por outras perdas, pela perda de um trabalho, pela perda de um emprego, enfim. Então, a dor da perda, na verdade, chamamos de luto. Mas a morte, quando nos separamos de um ente querido, de fato, é o pior período, que chamamos de luto, né? E o luto, ele tem as suas fases.
É um processo transitório, mas é uma realidade humana. Certo. Claro que a morte nós não temos como, não tem como voltar atrás. Ela acontece e não dá para ter o replay, como a gente diz, né? Então, esta ruptura acontece porque o ser humano, nós seres humanos, nós somos muito visuais, muito presenciais. E a morte nos arranca, nos leva embora uma pessoa, um pedaço, enfim. Nós ficaremos apenas com a memória, com as lembranças. E depois o que vai estar no nosso coração é a saudade. É a saudade. Isso, né? E aquilo que a memória ama fica eterno. A gente costuma dizer muito isso nos cerimoniais que a gente faz, que aquilo que a memória ama fica eterno. Então vai passar aquela angústia maior da perda, do processo do luto, e vai ficar, de fato, na nossa intimidade, dentro de nós mesmos, essa presença na ausência. A presença que faz através da memória das experiências compartilhadas, do convívio. E uma coisa importante que acontece, que a gente presencia sempre, a morte faz emergir a beleza do outro. E quando a gente faz um cerimonial bem feito, que traz esses elementos para esse momento de despedida, ele contribui muito na elaboração do luto, porque as pessoas escutam algo que alguém está dizendo sobre a pessoa que partiu. Então, a memória, de fato, vai permanecer. E a gente vai poder saborear dessa presença que está dentro de nós, na nossa memória, mesmo na ausência, nessa ausência física, né? Sim, material. Material. Não posso mais enxergar, não posso mais tocar, não posso mais falar, ouvir a voz, nem escutar, mas eu sinto a presença viva dentro de mim. Sim. Isso é muito bacana. E quando as pessoas estão em processo de luto, elas acham que elas não vão chegar a isso nunca, mas chega. Com o passar do tempo, essa pessoa volta a residir dentro de nós. E é uma experiência muito bonita. A morte, ela vem em torno de um ciclo ou de ciclos de muita dor. Por causa desta ruptura, por ser a finitude também de uma caminhada terrena. E aí, claro, nós não temos outra alternativa, nós precisamos aceitá-la. Em que pese a gente não querer aceitá-la, nós somos obrigados a aceitá-la. Como a gente pode aceitar esse momento dolorido da melhor forma, Angelista? Eu penso que a gente pode superar esse momento ao longo da vida. De que forma? Primeiro se dando conta de que um dia morreremos e que nosso tempo aqui é uma passagem, nós não ficaremos aqui para sempre. E é óbvio que isso poderá nos ajudar. E uma outra coisa importante é o cultivo de uma crença, de uma fé. Porque quando se vai embora, todas as condições materiais, a medicina já não dá volta, nós temos uma pessoa num leito sofrendo e todos os prognósticos já dizem que não tem mais volta. Então, nós nos sentimos impotentes. E como é que a gente se torna forte diante da dor? Na medida que a gente também, no processo da vida, vai se dando conta de que somos passageiros, que a gente precisa aproveitar mais o tempo da vida, de curtir as coisas simples, porque 80 anos para a gente viver não é nada. Ele passa numa velocidade incrível. Então, perdemos tanto tempo numa sociedade que as pessoas valem por aquilo que elas possuem, e a própria sociedade pelo nos ter estimula. E não pelo ser. Exatamente. A sociedade nos estimula todos os dias a ir em busca de coisas. Consumismo. Então, perdemos muito tempo. E aí, daqui a pouco, somos surpreendidos por alguém que é arrancado do nosso convívio e a gente, de fato, se surpreende e sofre muito. E essa dor de pensar por que não fiz, ela é muito cruel. Então, creio que a gente pode se preparar primeiro se dando conta de que a vida é um presente. E uma dádiva de Deus. É uma dádiva, é um presente. E nós somos passageiros por esse mundo. Então, quando a gente tem consciência dessa finitude, a gente também se prepara melhor. A gente não se apega tanto a coisas, mas a gente tenta viver com alegria, com simplicidade e com amor, querendo bem as pessoas, se perdoando e tentando viver com qualidade de vida, mesmo na simplicidade. Então, acho que isso é uma das coisas que pode ajudar. E a outra é a fé. Porque depois que vai tudo embora, sobra a nossa crença, a nossa fé,
aquilo de valor que nós carregamos dentro de nós mesmos. Com certeza. Logo me parece que a morte serve também para nos dar uma dimensão mais ampla da vida. Ela nos faz refletir sobre a vida. Porque muitas vezes a gente acaba utilizando a vida para tantas brigas, para tantos conflitos, para tantas questões fúteis que não levam a absolutamente nada. E a gente acaba pegando esse tempo e jogando ele no lixo. Ao invés de estar buscando perdão, a reconciliação, de estar buscando amar, de conviver, a própria felicidade, nesse sentido, são elementos importantes na nossa vida, mas a gente acaba deixando isso de lado e trocando pela rivalidade, pela força, pela vingança. Nós estamos desperdiçando a vida, né? Desperdiçando a vida, porque a gente não pode prever, não tem como prever, né? A morte sempre nos surpreenderá. Tem uma canção que diz: viver como se não houvesse amanhã. Então, se nós tivéssemos clareza disso, a gente viveria cada dia como se não houvesse amanhã e viver da melhor forma, porque uns vão durar 15 dias, outros vão durar 10 anos, outros durarão 80, uns chegam a 100 anos, mas não sabemos. Tem uma frase do Evangelho que diz: 2 pessoas estarão num campo, uma será levada e a outra vai ficar. Então nós não sabemos, estamos aqui agora falando, vivos, cheios de energia, daqui a pouco nós podemos apagar, sermos levados da vida. Então, quanto mais a gente se dá conta de que a morte é uma realidade, eu penso que ela nos ajuda a viver melhor, a viver com alegria, com esperança, se ajudando mais. Então, nessa sociedade competitiva e excludente, uma sociedade que de fato valoriza o só o ter, a gente é estimulada todo dia a pensar assim, né? E às vezes até se enchendo de arrogância, de orgulho, e a vida termina. E 80 anos não é nada para a gente viver. Então, eu acredito muito nisso, que viver bem cada dia como se fosse o único dia da nossa vida. O último, né? Com certeza. Angelista, continue conosco. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha. E eu costumo sempre dizer: hoje eu tenho um dia a menos de vida do que eu tinha ontem. E amanhã eu terei um dia menos de vida do que eu tive hoje. Eu não sei quando Deus me chamará, mas enfim, é certo que Ele vai me chamar. Eu não sei o posicionamento na fila de chamada, mas com certeza Deus vai nos chamar. E chamará cada um de nós, chamará o Leandro, chamará cada um de vocês também. Por isso é importante fazer o bem, porque no juízo final nós seremos tomados pelo que nós fizermos aqui na terra. Se fizermos o bem, nós vamos ter com certeza a recompensa. E Deus nos dá outra grande dádiva, que é o perdão. Saber perdoar. Nós somos humanos, nós erramos. Agora, a dimensão do perdão, ela restabelece muita paz no coração. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta, falando mais sobre o tema de hoje: morte, passagem obrigatória, o luto e a sua superação. Fiquem conosco. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, e nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai
Vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer, né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia, né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente no consultório às vezes tenta ficar tirando um pouquinho, cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então hoje minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível, busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas, esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá, sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbe Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores, que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então, essas são dicas super importantes. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073.
O programa Cidade Aberta retorna na edição de hoje aqui pela TV Cidade Farroupilha, nosso canal 14. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo YouTube. Os nossos programas ficam registrados aí no YouTube e ainda tem a oportunidade também de você nos acompanhar, como eu costumo dizer, na palma da sua mão. Baixe aí no seu celular o aplicativo gratuito da TV Cidade e você vai ter acesso à nossa programação 24 horas por dia, qualidade de imagem espetacular em HD. Você tem a oportunidade no seu smartphone ou no seu celular, enfim, também de prestigiar a nossa programação. Hoje o programa especial, estamos na semana em que nós lembramos dos nossos entes queridos, das pessoas que um dia caminharam conosco, dos nossos familiares. Todos nós temos e carregamos no coração pessoas que um dia estiveram junto conosco e que hoje nós temos apenas a lembrança, não temos mais esta visualização da pessoa, a não ser por fotos, por vídeos, mas enfim, essa presença física ao vivo, ela não está mais aí. E o tema do programa, a morte, passagem obrigatória, o luto e a sua superação. Nos ajuda a refletir sobre a temática a psicóloga e também cerimonialista do Grupo L Fórmulo, a Angelista Granja, que está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Eu queria te perguntar, Angelista, por que as pessoas dizem que estão preparadas para a morte, mas quando a morte chega, a pessoa sempre se abala muito a estrutura, abala a família. É normal isso? É normal. Até porque a ciência mostra, e Freud insistiu muito nisso, que o inconsciente humano não reconhece a morte. Que isso poderá, a mim me permite dizer que a vida é eterna. Eu confio e acredito nisso, né? Porque nosso inconsciente não reconhece a morte. E por isso que também vivemos como se não fôssemos morrer. Porque se nós soubéssemos o dia que cessa a nossa vida, certamente entraríamos em pânico, ou quem sabe faríamos as coisas um pouco diferentes, isso a gente não sabe. Mas a nossa estrutura humana, ela é feita assim. E por que não estaremos preparados? Primeiro porque nós somos movidos pela esperança. A gente sempre acredita que vai ser melhor, e isso é uma coisa muito positiva, é uma energia positiva que nos ajuda a ir em busca dos nossos sonhos, daquilo que a gente almeja, enfim. E a morte, ela chega de surpresa, ela vem de forma sorrateira. Por que isso acontece? Certamente deve ter alguma conotação de ordem psíquica, que o meu inconsciente me protege de alguma forma dessa dor, que ela é inevitável, mas é que ela é muito profunda e difícil de encarar. E quem já perdeu sabe do que eu estou falando. A gente tem, por exemplo, alguém que está doente, então naturalmente a gente já vai compreendendo que alguma coisa não está bem, quando se trata de uma doença crônica, de um problema grave. Mas a gente vai nessa expectativa de melhora, a gente aposta na ciência, a gente aposta na fé, e chega um dia que a pessoa até melhora, e daqui a pouco é o dia que ela se vai. E, de novo, a gente diz, mas ela tinha melhorado, parecia que ia dar volta. Então, a morte... Mas por que agora, né? E por que agora? E a morte tem disso, ela vem de uma forma muito sorrateira e nos rouba a pessoa. Essa é a sensação de que ela nos rouba, que ela nos tira a pessoa. Certo. Então, por mais normal que seja isto, vai sempre nos surpreender. Esse é um dos mistérios da vida. Tem uma médica que cuida de pessoas na fase final, ela costuma dizer que a vida é um filme que nós só vamos compreender na última cena, no último capítulo. E ainda ela ousa dizer que a morte é um dia que vale a pena viver. Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso, mas nunca estaremos preparados. Em especial, quando se trata da morte de alguém que queremos muito, de alguém que amamos, de um filho, de uma esposa, de um esposo, da mãe, do pai, de um irmão, ou até de um amigo muito especial. Porque o vínculo é muito grande, exatamente. É isso? Então, o que faz o luto ser maior ou menor, mais dolorido, mais longo, é o grau de vínculo que eu estabeleci durante a vida com esta pessoa. A intensidade. A intensidade. Então, quer dizer, a dor do luto é a dor de ter amado. Quem não ama não sofre da mesma forma, porque... enfim, a pessoa não ocupava um lugar no seu coração, especial. um lugar especial. Então, na verdade, a perda dói porque nós perdemos alguém que amamos, que nos é importante, que ocupa um lugar muito importante no nosso coração, na nossa vida, na nossa estrutura psíquica. Então, não estaremos nunca preparados.
poderemos... Não tem como nos prepararmos 100%. E a própria morte nos surpreenderá na nossa própria reação. Sim. Porque nós não temos como prever o tamanho da dor que eu vou sentir. Vai ser um processo. É certo que será uma realidade que se apresentará e eu vou ter que dar conta. Num tempo que também não sabemos, porque o luto não dá para dizer vai durar 1 ano, 2, poderá durar 5, depende do tipo de poderá luto. Poderá durar 3 meses, enfim. Poderá durar 3 meses. Então, mês. Tudo vai depender do vínculo, do tamanho do vínculo que a gente tem com essa pessoa, do amor que amamos essa pessoa. Certo. Agora, já ingressando um pouco mais nessa questão do luto também, é normal o processo de luto após a perda de um familiar ou de um amigo pela morte, porque a morte nos rouba, nos tira, a gente perde com ela. Então, o processo de luto, ele vem até certo ponto ao natural, a partir da morte? Sim, é inevitável. Na verdade, o luto é uma coisa inevitável. Ele só vai ter variação na sua forma e na sua intensidade. Porque tudo vai depender do vínculo, mas o luto é uma coisa inevitável. Todos passam, então? Todos passam, Todos. Num grau maior ou menor, mas o luto é inevitável. Para os humanos e também para outros seres que a gente tem chance de presenciar o sofrimento também na natureza. A gente vê, inclusive, animais que passam pelo rito da despedida e é muito sofrido, né? Então, o luto é uma coisa certa na nossa vida. Nós vamos passar por ele, cedo ou tarde. Então, se dar conta disso é importante. Acho que é o começo de a gente pensar, bem, como a gente não sabe o tamanho, vamos viver bem hoje, né? Sim. Para que as lembranças boas desse convívio sirva de energia para a gente recompor o caminho da vida. Que eu vou ter que continuar a vida sabendo vida que segue. Não terei mais a presença daquela pessoa que me foi tão importante. E não depende se era uma pessoa de idade, se era mais jovem. O que muda, de fato, o que dá a intensidade, o tamanho e o tempo de duração é o amor com que amamos. E também a fé. Você sabe, Leandro, que a fé é muito importante. Essa dimensão espiritual. Exatamente, e de até compreender. Acho que a fé é a espiritualidade também, exatamente, né? A espiritualidade, né? A crença que a gente tem, ela nos ajuda muito, muito nesta hora, porque as coisas materiais desaparecem. É como se a gente ficasse sem atitude diante de uma realidade que eu não posso mudar. E isso é muito complicado. Que foge às nossas mãos. Exatamente. E não tem nada a ver com a razão. Ela é toda sentimento. Ela é toda sensação. E lidar com isso é uma coisa complicada por um período. Sim. Depois, no processo, a ressurreição vai acontecer na nossa vida. A gente vai retomar o caminho e vai dar conta da vida. E esse outro, que agora já não existe fisicamente, continuará no processo, mas na memória, no coração, na lembrança. Com certeza. Até culturalmente nós sempre tivemos aquela definição, aquele, até certo ponto, conceito de que o luto seria apenas 1 ou 2 dias, ocorre a morte, tem depois todos aqueles rituais de despedidas, a gente chama de velório, tem os rituais fúnebres, o sepultamento ou a cremação que seja, e as pessoas identificam, não, é ali que acontece o luto, 1 ou 2 dias depois tudo passa. Talvez sim, talvez haja pessoas que nesse curto espaço de tempo vivam o seu luto, mas daqui a pouco ele pode se prolongar dependendo do grau do vínculo com aquela pessoa. O grau de vínculo é o amor. E o amor a gente não verbaliza. O amor, ele está no coração muitas vezes. Eu até gostaria, Angelista, se fosse possível, a gente definir um pouquinho melhor o que é esse luto. Luto tem tudo a ver com perda? Com uma perda? Sim. O luto, na verdade, é um processo transitório, mas que ocorre a partir de uma perda importante. A perda de alguém, a perda do emprego, a perda... de um relacionamento. Numa tragédia, enfim, num relacionamento. Algo inesperado. E algo que lhe era importante. Óbvio que o processo será diferente. Quando perdemos um ser humano que amamos, a dor é muito mais intensa do que perder um emprego. Isso são coisas que a gente recupera. A pessoa, quando falece, ela desaparece fisicamente do nosso olhar. É como um barco que se foi e eu sei que ele não volta, né? Ele vai desaparecer. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Então, a partir da morte, inicia-se o processo do luto. E o luto tem as suas fases, né? Ele não é uma fase cronologicamente preparada. Não. Mas ele tem fases, né? E essas fases vão vindo na medida que o tempo vai passando. E muitas pessoas administram tudo com
uma racionalidade importante, vão lá, contratam serviço, encaminham tudo, preparam tudo e dialogam e falam, que você fica até impressionado, meu Deus, mas foi a mãe dele que morreu. Mas no dia seguinte, no retorno para casa, quando se dá conta que a mãe não está, aí ele pode cair na realidade. Quando passa o choque inicial, aí vem a realidade do cotidiano. A mãe não está mais. Vai entrar naquela casa, vai entrar naquele quarto, vai naquela festa e a mãe não está. Então é o se dar conta, né? É a realidade que vem assim como ela é. E ela costuma ser muito dura, os primeiros dias, inclusive, na abertura do luto, né? Onde eu me dou conta de que essa pessoa importante, ela agora é só memória, né? E nós somos concretos. Saudade, o ser humano é muito concreto e a gente necessita disso para viver, da presença concreta do outro, do toque, da fala, enfim. E aí é o momento em que nós não temos mais essa pessoa. E ali começa o processo do luto. Com certeza. Angelista, permaneça conosco. Nós vamos encerrando aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta da nossa TV Cidade. A gente vai voltar a falar sobre a continuidade do assunto, o luto, a sua superação, as fases, na segunda edição do programa, ao longo da nossa programação. Ficamos por aqui, você fica com a sequência da programação da TV Cidade Farroupilha e a gente volta então na segunda edição do programa, dando continuidade a este tema. O nosso propósito é que nós façamos uma reflexão no dia de hoje sobre a dimensão da vida. A morte é a finitude, acaba, termina, é uma etapa que se conclui. Não termina a vida, mas é a passagem. Você está do lado de um rio, você vai para o outro lado do rio por meio da ponte. Então, é a passagem de um lado para o outro. Por isso é importante vivermos, volto a bater nesta tecla, vivermos bem, semearmos o bem, porque chegará a colheita. Um dia nós teremos a colheita, talvez não aqui, mas num plano espiritual maior nós poderemos ter essa colheita. Ficamos por aqui com a primeira edição do Cidade Aberta, a gente se encontra ao longo da nossa programação com a segunda edição do programa.